Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Nós estamos aqui nessa quinta-feira para nós começarmos o nosso culto atingindo o alvo. E eu desejo que nesta noite Deus venha através da palavra do Senhor falar ao seu coração, como falou o meu, para que nós possamos entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Gostaria de convidar meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 1. Nós vamos ver uma passagem da palavra de Deus, do versículo 2 ao 15, e vamos meditar nela, porque Deus tem falado nesses dias conosco, tem falado através do grupo de mulheres da nossa igreja, que às 15 horas estão se reunindo e se comunicando em oração através do WhatsApp. Cada dia uma traz um devocional, e a palavra dessa noite foi a irmã Larissa que no dia de ontem recebeu, e nós estivemos meditando, e eu gostaria de compartilhar. Se Deus deu essa palavra, é para que nós possamos meditar. Então, você que abriu sua Bíblia aí no capítulo 1 de Isaías, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim no versículo 2: Ouve, céus, e escuta tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu Senhor, porém Israel não conhece, o meu povo não tem entendimento. Ó gente pecadora, povo carregado de maldade, geração de malfeitores, depravados, deixaram ao Senhor e provocaram a ira, o Santo de Israel, e voltaram para trás. Porque terias que ser castigado ainda, se ainda vos rebelareis? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Da planta do pé à cabeça não há nele coisa alguma sã, e não ser feridas, inchaços e chagas, podres, não espremidas, nem enfaixadas e nem amolecidas com azeite. A vossa terra está assolada, vossas cidades postas no fogo, a vossa terra diante de vós é devorada por estrangeiros, e está assolada numa subversão de estranhos. E é deixada a filha de Sião como uma cabana na vinha, e como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado que ficasse algum remanescente, seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, ouvi a palavra do Senhor, escutai a lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Farto estou de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados. Não quero sangue de bezerro, nem de ovelhas e nem de bodes. Quem demandou isto de vossas mãos, quando viessem a vos apresentar diante de mim para pisar os meus átrios? Não me tragam mais as suas vãs ofertas. O incenso já me é abominação, as luas novas e os sábados, o convocar das assembleias, não as posso suportar. São iniquidades as vossas solenidades. As vossas luas novas e as vossas solenidades têm aborrecido a minha alma. São-me já pesadas, já estou cansado de as levar. Quando estendeis as vossas mãos, eu esconderei de vós os meus olhos, e mesmo que multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei, pois tendes enchido de sangue as vossas mãos. Amém, irmãos? Eu gostaria dessa noite que nós pudéssemos meditar nessa palavra do Senhor, e eu até coloquei aqui nessa ministração no final, Deus exige algo de nós, e nessa ministração eu até coloquei o tema: as exigências de Deus
para o seu povo. Irmãos, em meio a esta calamidade que estamos passando, Deus tem falado conosco, assim como falou no passado, com Israel, no momento onde Israel se rebelara contra Deus. Esta palavra desta noite, como eu disse, veio através do devocional da irmã Larissa, no desafio que as mulheres têm feito nas tardes, às 15 horas, de buscarem a oração. Deus nesses dias tem falado com todos nós. Nosso Deus é um Deus que fala e não é mudo. Ele continua nos falando, Ele continua atualizando as tuas palavras, mesmo que elas tenham sido proferidas em profecias lá no passado, elas se tornam atuais também nos nossos dias. No versículo 2, nós vemos aqui o Senhor dizer: ouve céus e escute tu, ó terra, porque fala o Senhor. Deus aqui estava convocando a terra e os céus para serem testemunhas suas naquilo que Ele ia falar contra o povo dele. Ele diz que criou filhos e os engrandeceu, e eles se rebelaram contra Deus. Contra mim, Deus está dizendo. As pessoas nesses tempos têm buscado o Senhor, têm prosperado, têm alcançado alguns milagres pelas mãos do Senhor, e depois esquecem de Deus e se rebelam contra Deus. Deus aqui convoca a natureza a ouvir as suas queixas sobre a humanidade, sobre a ingratidão do povo de Israel. O mal do século dos crentes é a ingratidão com Deus. Nós lembramos da passagem onde Jesus cura os 10 leprosos, e que quando eles são abençoados e eles estão retornando para a cidade para se apresentar ao sacerdote, só um deles voltou para agradecer ao Senhor devido à bênção alcançada. Nós vivemos em um tempo onde a humanidade se tornou ingrata a Deus, não tem buscado mais a face de Deus, não tem mais se humilhado na presença de Deus, sabendo que são dependentes de Deus em todas as coisas. Nós vemos aqui que Deus fala que em certo momento aqui ele diz que os seus cultos se tornou pesado para eles. E nós vemos em 1 João que a palavra de Deus, ela no capítulo 5, no versículo 3, diz Deus que os mandamentos do Senhor não são pesados para cumprir, mas o povo tem buscado os seus caminhos, os seus meios de não servir a Deus, não querem obedecer a palavra de Deus. Mesmo a palavra de Deus nesse capítulo de João, dizendo, 1 João 5,3, que os mandamentos do Senhor não são pesados, as pessoas não querem obedecer os mandamentos do Senhor. No versículo 3, nós vemos aqui uma coisa tremenda, Deus fazendo uma comparação à humanidade, ao seu povo, com o boi e o jumento. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu senhor. Porém Israel não conhece, o meu povo não tem entendimento. Nesse versículo Deus faz uma comparação tremenda para entender o tamanho da indignação do Senhor. Deus diz aqui: meu povo não me considera, meu povo não tem entendimento, meu povo não tem relação mais comigo. E nós vemos aqui que Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, na parte A, ele faz uma observação: eis que o meu povo está se arruinando porque lhe falta conhecimento da palavra. E Deus aqui está falando que o povo também não tinha entendimento. Deus está chamando a nossa atenção para nós buscarmos conhecimento dele, conhecer mais ele, conhecer mais a palavra dele. Deus quer se fazer conhecido por nós, quer nos ter relacionamentos conosco. Eu creio que nesses tempos de dificuldades
muitas pessoas estão se voltando para Deus. Eu creio que tudo isso que está acontecendo é como nós, no devocional que as mulheres tiveram nesses dias, que a irmã Eliane tirou aquela palavra, meditou naquela palavra onde Lázaro estava para morrer, e a notícia chega para o Senhor Jesus dizendo que Lázaro estava doente, e Jesus disse que essa doença não era para a morte, mas que era para glorificar o nome do Senhor. E eu creio que nós estamos passando por essas tribulações porque Deus está chamando a atenção para que nós possamos novamente glorificar o nome dele e reconhecer que nós precisamos dele e nós somos dependentes dele. Todas as coisas são para a glória do Senhor. No versículo 4, aqui Isaías está mostrando que a santidade é o elemento mais essencial da natureza de Deus. Por isso ele chamou o Santo de Israel. No versículo 4 diz assim: ó gente pecadora, povo carregado de maldade, geração de malfeitores, filhos depravados, deixaram o Senhor, provocaram a ira, o Santo de Israel, e voltaram para trás. Abandonar o Senhor foi o que Judá havia feito, havia renunciado a seu culto, e na realidade não havia renunciado ao seu culto, na realidade os cultos continuavam, entretanto foi reduzido a uma mera formalidade. O povo com seus lábios lhe honrava, mas o seu coração estava longe dele. É isso que ele estava dizendo: um povo malfeitor, um povo depravado, uma geração cheia de maldade, que estava indo para a casa do Senhor, estava cultuando, mas seus corações estavam longe, as suas atitudes, os seus testemunhos estavam longe daquilo que o Santo de Israel pede para que nós sejamos, que nós possamos andar em santidade. É isso que ele deseja para nós. Por isso que Isaías 29, no versículo 13, ele fala que o povo honrava a ele somente com os lábios, mas seu coração não honrava a Deus. E era isso que essa nação estava passando por esse momento. E eu creio também que na nossa atualidade é isso que nós estamos assistindo. Às vezes nós estamos assistindo pessoas louvando a Deus por interesses financeiros, interesse às vezes por uma bênção, por uma cura, mas o seu coração não está voltado a Deus, a buscar aquilo que Deus determina de ser santo como Ele é santo. No versículo 5 e 6, nós vemos a declaração desses dois versículos, não somente descreve o caráter moral e nem tampouco a falta disso, mas também a severidade do futuro castigo justo e, no entanto, inútil que Deus estava dando sobre eles. Diz assim: por que terias de ser castigado ainda, se ainda vos rebelareis? Quer dizer, o povo estava sendo castigado e ainda estava se rebelando. Talvez nesses dias nós estamos vivendo a situação. Às vezes isso pode ser que nós estamos passando um castigo da parte de Deus e o povo ainda continua se rebelando. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. O povo aqui estava com a sua cabeça voltada, doente, não estava mais prestando um culto racional a Deus. O seu coração estava enfermo, o seu coração não estava voltado a Deus, o amor ao próximo. Nós vamos ver mais para frente que faltava cuidado com as viúvas, cuidado com os órfãos. Eles estavam todos cuidando dos seus interesses. É isso que eles tinham na mente e tinham nos seus corações. Israel tinha afastado de Deus tanto a sua mente como o seu coração. Os inchaços e feridas mortíferas de Israel, mesmo sendo uma analogia espiritual, mesmo assim não podiam ser curadas por nada, a não ser pelo Senhor. A única cura aqui era eles realmente abandonar, nós vamos ver mais para frente, abandonar o que eles estavam fazendo, se voltar ao Senhor, para serem curados nas suas mentes, serem curados no seu coração.
Eles não quiseram continuar, eles quiseram continuar sendo desobediente a Deus. Deus estava trazendo sobre eles alguns castigos e eles optaram em continuar sendo desobedientes. No versículo 7 e 8 diz assim: a vossa terra está assolada, vossas cidades postas no fogo, a vossa terra diante de vós é devorada por estrangeiro, está assolada numa subversão de estranhos. E é deixada a filha de Sião como uma cabana na vinha, e como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. As descrições dadas nesses versículos foram literalmente cumpridas 175 anos depois desta predição severa. Deus estava dando essa predição severa, os castigos que estavam existindo naquele momento e a gravidade que ia chegar no futuro, e mesmo assim eles não se voltaram a Deus. E nós sabemos que 175 anos depois a Babilônia invade e leva esse povo para o cativeiro, e essa palavra do Senhor se cumpre, e que nós podemos ver aqui que Deus cumpre a palavra dele, quer seja de bênção, quer seja de correção. O nosso Deus é um juiz justo, ele vai zelar pela sua palavra. E aqui levou 175 anos, mas ela foi cumprida. Deus foi longânimo, Deus deu todo o tempo ao povo de Israel se arrepender e voltar para os seus caminhos, e eles não fizeram. Culminou com o que nós sabemos na história, a invasão da Babilônia. O povo não se arrependeu e Deus executou a sua palavra. E é assim também nos nossos tempos, nos nossos dias. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e nós sabemos que ela vai ser executada segundo tudo que está escrito. No versículo 9, a palavra de Deus diz: Senhor, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado que ficasse algum remanescente, seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E eu fiquei pensando nesse versículo. Se não fossem os remanescentes, ai da igreja se não fossem os crentes fiéis, as pessoas fiéis, as pessoas que temem a Deus, as pessoas que agem com o coração para o Senhor, com as suas mentes, prestando um culto racional, como diz lá em Romanos. Ai, se não fossem esses remanescentes fiéis. Ai, se não fossem esses remanescentes fiéis agora espalhados pelo mundo. Talvez as coisas podiam estar piores. Talvez aqui nós podemos comparar isso que nós estamos passando como estas pequenas iniciais correções que Deus tinha dado a este povo, que ele cita ali no versículo 5 e 6. Talvez nós estamos passando por isso, por algumas correções, e nós temos que nos voltar ao Senhor. E graças a Deus pelos remanescentes fiéis que Deus tem segurado nos países, nas nações, para se levantar como uma voz profética no meio desse caos. As igrejas de hoje vivem algumas bênçãos do Senhor devido aos remanescentes que são fiéis. Deus, nós sabemos que enquanto existir uma pessoa fiel a Ele, nós sabemos o que Ele pode fazer. Nós vimos na história de Sodoma e Gomorra, enquanto tinha algumas pessoas lá, Ele não destruiu Sodoma e Gomorra. Enquanto Ele não tirou a família de Ló lá do meio, Ele não destruiu, porque tinha remanescentes fiéis. Talvez ainda a humanidade não tenha sido destruída por causa dos remanescentes fiéis. No versículo 10 ele diz: príncipes de Sodoma, ouve a palavra do Senhor, escutai a lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Aqui ele estava comparando o povo de Israel como Sodoma e Gomorra. E se nós olharmos aqui o que o Espírito Santo de Deus estava falando para eles nesse momento, chamando a atenção para que eles estavam como Sodoma e Gomorra, nós podemos pensar também que
Nos dias de hoje também nós podemos fazer essa comparação, e para mim, com certeza, talvez nós estejamos pior do que Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo como a humanidade tem andado, nós estamos vendo como a humanidade tem caminhado, pais matando filho, filho matando pai, pessoas roubando e matando por causa de um par de tênis. A humanidade cada dia se encontra cheia de maldade. A humanidade se encontra cada dia fora dos caminhos do Senhor, e a imoralidade sexual tomando conta da humanidade, e todo mundo achando que é normal. E Deus está falando nesse tempo aqui que nada disso era normal, e está falando hoje também para nós tomarmos cuidado e não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, as paixões desse mundo. Nós sabemos quem é o príncipe desse mundo, e nós temos que ser os remanescentes fiéis, que buscam santidade, que andam em santidade, que é a luz para o mundo, que é o sal para a terra. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. O Espírito Santo está falando, está apontando, está nos mostrando. Nesses dias onde a igreja tem que estar fechada, nós cremos que nós estamos buscando muito mais ainda a presença do Senhor, como se nós estivéssemos vindo para a igreja. Nós estamos fazendo campanha de madrugada, as mulheres à tarde. Nós estamos vendo compartilhamentos da palavra de Deus a todo o tempo. É um tempo, creio, de despertamento dos remanescentes fiéis. E nós estamos aqui esta noite para continuar meditando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não fica presa. A igreja pode estar fechada, mas nós temos recursos para que essa palavra chegue aos remanescentes fiéis, chegue àqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aos ímpios, chegue àqueles que um dia já pisou nos santos dos santos e agora estão vivendo em outro lugar e não estão bem em outro lugar, que eu creio que um dia voltará para a presença do Senhor. E nós vemos aqui do versículo 11 ao versículo 15, Deus nesses versículos mostra toda a rejeição ao culto daquele povo, aos seus sacrifícios. Deus disse: eu estou farto disso. Se você olhar no versículo 11, ali Deus está falando: farto estou dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não quero sangue de bezerros, e nem de ovelhas e nem de bodes. Deus estava farto disso tudo. Talvez Deus pode ser que está ficando farto também de ver algumas igrejas também ministrando a palavra do Senhor totalmente da forma que ela não deve, alterando um pingo, uma vírgula, a interpretação da palavra de Deus ao favor do ser humano, em vez de ser para a glória do Senhor. Deus estava querendo mais do que uma mera assistência corporal ao culto. Deus estava requerendo o seu coração contrito, a humildade e o testemunho do povo de Israel na presença dele. Toda atividade religiosa que de fato era genuína e na realidade tinha sido dada por Deus, foi esvaziada de todo o seu significado. Chegou a ser odioso por Deus, a ponto de ele não suportar. Ele diz ali no verso 15: eu não estou suportando mais os seus cultos, as suas solenidades. E nós temos que, no verso 13, ele diz: não posso suportar, são iniquidades as vossas solenidades. Vale aqui uma reflexão para nós que somos líderes e pastores de igreja. Como que está sendo a nossa solenidade? Se ela está sendo um grupo social, ou se a palavra de Deus está sendo pregada para a glória do Senhor, para a edificação da igreja,
para que os remanescentes fiéis sejam alimentados e alicerçados na palavra do Senhor, para que nos tempos de crise, nos tempos de dificuldades, eles possam estar firmados na rocha e poderem vencer a grande tempestade. Vale a pena a gente analisar, porque aqui Deus estava falando que não suportava mais as solenidades do povo, e nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. A palavra de Deus, ela é atual. Chegou ao ponto de aborrecer a alma de Deus. Veja no versículo 14 que Deus fala: as vossas luas novas, as vossas solenidades têm aborrecido a minha alma, são-me já pesadas e estou cansadas de a levar. Olha aí o que Deus chega a falar nesse versículo, que ele estava cansado de levar, as solenidades do povo, estava pesada, estava aborrecida a alma dele. Se nós olharmos para o livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, a palavra de Deus diz que ele não se cansa e nem se fadiga, ele não fica exausto. Mas aqui Deus está falando assim: olha, eu não aguento mais, estão pesadas as tuas solenidades, eu estou cansado de levar. Isso vale a pena a gente ouvir e ver como é que estava a situação do povo de Israel naquele tempo. E será que hoje, nos tempos atuais, nós estamos diferentes do povo de Israel? Como que está as nossas solenidades? Será que Deus está suportando, Ele está aguentando levar os nossos cultos, aquilo que nós estamos fazendo na casa do Senhor? Será que Deus também não está prestes a dizer para muitas igrejas, ou para nós mesmos, que já não suporta mais, até na alma dele, essas nossas solenidades? Nós temos que refletir. Chegou o ponto de Deus esconder os seus olhos e ficarmos sem a proteção do Senhor, o guarda de Israel. No versículo 15 ele diz assim: quando estendeis as vossas mãos, eu esconderei de vós os meus olhos. E aí ele diz que mesmo que nós multiplicarmos as nossas orações, Ele não as ouvirá, pois tendes enchido de sangue as vossas mãos. É tempo de uma grande reflexão para nossas vidas. É tempo de nós refletirmos o que nós estamos fazendo como cristão, como servos de Deus. Chegou a esse ponto de Deus virar o rosto e dizer que nós podíamos multiplicar as orações, dobrar a quantidade de oração, triplicar, sei lá. Olha a que ponto chegou. Deus disse: eu não ouvirei esse tipo de oração de um povo injusto. Deus não ouve. Nós, nesses tempos atrás, antes de fechar a igreja, nos últimos cultos, nós pregamos aqui o Salmo 34, e me recordo bem do versículo 17, que a palavra de Deus diz que os justos clamam e Deus ouve o seu clamor e liberta de todas as suas aflições. E aqui Deus está falando: eu não ouvirei. Vocês podem triplicar. A pessoa, quando não está justa perante Deus, justificada perante Deus, a palavra de Deus está falando: você pode multiplicar, você pode triplicar, você pode quadruplicar as suas orações, que Deus não vai ouvir. Por isso que Ele requer de nós santidade, humildade, coração contrito, para que a oração possa chegar no trono da glória. Isso vale a pena a gente refletir nesta noite. E agora, para concluir, meus irmãos, é tempo de reflexão. Deus está nos falando hoje através de uma palavra que foi dita há mais de 2.800 anos. Nós sabemos que Isaías profetizou, acho que 700 anos antes de Cristo, 700 e poucos anos. E essa palavra tem mais de 2.800 anos, e ela se torna atual hoje para a nossa reflexão. Como que nós estamos cultuando a Deus? Como que nós estamos levando
a nossa adoração a Deus, a nossa obediência a Deus? Será que nós estamos como um boi que, diante da sua força, um animal talvez irracional, mas que reconhece seu dono e obedece seu dono, e nós estamos pior do que o boi, pior do que o jumento, que às vezes é teimoso nas coisas, né? Nós sabemos a história do jumento, que quando ele toma uma direção, ninguém quase consegue fazer ele voltar. Será que nós estamos assim? Será que Deus está nos comparando a isso também nos dias atuais? Como estamos levando a nossa vida espiritual? Como está a nossa adoração? Como está o nosso coração? O culto seu está sendo racional? Você sabe o que você está oferecendo a Deus? É do seu coração? Vem de dentro do seu coração? Será que quando você vem para a casa do Senhor, você pode dizer como salmista: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor? Ou isso está se tornando um fardo? Ou você acha que o seu pastor vai te cobrar porque você não vem na igreja e você vai? Será que você está pensando isso? Se você estiver pensando isso, meu irmão, misericórdia na sua vida. Dos versículos 16 ao 20, nesse capítulo, Deus nos dá a alternativa para termos a sua misericórdia e alcançarmos as suas bênçãos. No 16 ele fala: lavai-vos e vos purificareis, tirai a iniquidade de vossas obras de diante dos meus olhos, deixai de fazer o mal. Então ele já chama para a gente se lavar, se purificar e deixar de fazer o mal. A primeira coisa que ele pede para nós ali, nessa época ele estava pedindo para Israel, e é atual para nossos dias hoje também. No 17 ele diz: aprendei a praticar o bem, procurai aquilo que é justo, restituí ao ofendido, ouçam o direito do órfão, amparem as viúvas. Aprendei a praticar o bem, procurai o que é justo, restituí ao ofendido, ouçam o direito do órfão e amparem as viúvas. Resumindo, Deus quer que a nossa obediência seja total e não em partes. Deus não quer um religioso, Deus quer um servo, um remanescente fiel, pessoas que levantam mãos santas aonde estiverem, pessoas que adorem em espírito e em verdade. É isso que ele diz na palavra dele, que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer isso de mim e de você. Deus quer que nós reconhecemos os nossos pecados. Deus quer que nós nos afastamos dos maus caminhos, que nós agora continuamos praticando bem, buscando as coisas que são justas. Aí você pode apresentar-se a Ele, e Ele vai fazer o que está escrito no versículo 18 e 19. Se você obedecer a Deus e apresentar a Deus um culto do teu coração, um culto que agrada a Deus, vai procurar justiça, fazer o bem às viúvas, os órfãos, a todo ser humano, amar o teu próximo, você vai poder viver isso que está aqui no versículo 18. Jesus dizendo: então vinde, diz o Senhor, e ergui-me. Quer dizer, pode me perguntar, pode me pedir, ainda que vossos pecados forem como a escarlata, como a neve serão embranquecidos. Se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E aí no versículo 19, a grande promessa do Senhor: se quiserdes isso e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Deus nos deixa novamente o livre-arbítrio. Se quiserdes isso, tem uma condição. Se você quer comer o melhor dessa terra que Deus pode te dar, Ele nos dá, temos que obedecer a Deus, temos que fazer isso que Deus nos pede essa noite. E Ele nos dá o livre-arbítrio nesse versículo 19. Se quiserdes isso, se você não quiser, se você não quer comer o melhor dessa terra, se você quiser ir para o inferno,
Deus dá a livre escolha para todos nós hoje, mas Ele está propondo para você comer o melhor dessa terra. Se é Deus quem falou, meu irmão, Ele vai cumprir. Se você cumprir a tua parte, Ele vai cumprir a palavra dEle. Nós vimos aqui que Ele, depois de 175 anos, cumpriu a promessa dEle em castigar o povo de Israel. E se Ele está falando que se nós quisermos comer o melhor dessa terra, nós temos que obedecer, Ele vai cumprir. Ele não é filho de homem para que minta, e nem homem para que minta. Não há nele variação de palavras. Deus é soberano. Ele quer hoje a sua obediência. O resto é com Ele. Seja obediente, que o resto é com Ele. Mateus 6,33 novamente: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Deus é fiel, meu irmão, e Ele vai cumprir isso na minha vida e na sua vida. Eu quero que essa palavra encha teu coração, encha de disposição de você buscar a Deus com toda a intensidade do coração, com toda a sinceridade, porque nós não conseguimos enganar o Senhor, porque Ele sonda o profundo do nosso coração. Ele sabe o que nós pensamos antes de nós abrirmos a nossa boca. Ele sabe quais são as palavras. Então reflita, meu irmão, porque Deus quer te dar o melhor dessa terra. E para encerrar, eu gostaria de deixar um louvor para que você meditasse nesse louvor, que diz que eu quero ser um adorador por excelência. Que você seja esse adorador por excelência. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe nessa noite, que você e sua família continuem firmes fazendo o culto no lar, lendo a palavra e meditando na palavra do Senhor. Que Deus está para se revelar para nós, como se revelou essa noite. Deus te abençoe e te dê um ótimo final de semana na presença do Senhor, e que te dê uma quarentena abençoadíssima, porque nós temos a palavra de Deus e nós temos Deus conosco. Deus os abençoe. Sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levanta sua mão comigo, levante.